Iniciamos hoje o programa que toda terça-feira vocês têm espaço garantido aqui. Com a câmera aberta aqui, com a Tabata e com a Juliana. Por quê, né, meninas? Porque estamos no mês que é dedicado aos advogados. E precisamos sempre firmar, né, e cada vez mais dar a devida importância a esses profissionais, porque eu acredito, né, meninas, que às vezes vocês são às vezes não, muitas vezes pré-julgadas, porque afinal de contas, essa profissão, ela tem uma ambiguidade muito grande, né? Então, hoje eu iniciei o Lugar de Mulher, nas terças-feiras aqui na NGTV, aberta aqui com as meninas, em homenagem, afinal de contas, ao mês do advogado. Tabata e Juliana, parabéns, né? Obrigada, Vanessa. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre porquê das escolhas de ser advogada e ainda mais criminalista, né? Que todas as especialidades são extremamente importantes, mas a criminalista carrega um peso, né? Sem dúvida. Né, meninas? Então, primeiro Tabata, primeiro Juliana. Quem conta aí quanto tempo Tabata está exercendo a profissão? Como criminalista? No contexto geral. Como advogada, Vanessa, 10 anos. 10 anos eu sou advogada. E há 6 anos eu trabalho com o direito penal. Mas em que penal? Penal, criminal, né? Penal, criminal. Sim. E que momento deu o gatilho e você falou, eu quero essa área, eu quero fazer esse movimento, eu quero trabalhar com o penal? Acho que quando eu nasci, na verdade. Taishi? O direito penal, ele sempre foi a minha paixão. Da época de faculdade, sempre gostei de estudar, eu tinha uma professora excelente, até mando um beijo para ela, a professora Rosângela Dalacqua, que me despertou um interesse, um fascínio pelo direito penal. Mas muito curioso, quando eu era estudante, todo mundo acreditava que eu ia ser promotora de justiça. Mas daí tem que fazer concurso, né? Sim, mas pelo meu entendimento de como funcionava o direito penal. Uhum. E aí, essa mudança que teve para que eu, de fato, me tornasse advogada criminalista foi na pós-graduação. Deixa só a Ju falar. Quanto tempo, Ju, que tu vem exercendo dentro... Começou já no criminal? Na verdade, eu digo que não fui eu que escolhi o direito. Foi o direito que me escolheu, na verdade, né? Bom, eu não tinha nada com o direito, fazia serviço social. E aí comecei a trabalhar no escritório de advocacia criminal, já com um doutor bem renomado na cidade, na época. E nisso, em tese, eu fui obrigada a ir trocar de faculdade e fazer o direito. E aí conheci o doutor Gustavo da Luz, e foi ele que me trouxe para a advocacia criminal. Desde que eu entrei na faculdade, eu já entrei sabendo que era isso que eu queria. Depois de formada, o Gustavo me incentivando a fazer pós-graduação. E esse é o meu mundo, que eu sou advogada, agora trabalhando com a OAB, vai fazer quase 2 anos. Mas, para mim, foi algo que me trouxe e que eu entrei do nada e que hoje não me vejo fazendo outra coisa. E para deixar bem claro, né, meninas, assim, você faz 4 anos... Corrija se eu estiver errado. Sim. 4 anos de faculdade, mas você não se forma... 5 anos. Não se forma advogado. Você ainda tem que fazer uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil para ter, né, o direito de representar alguém. Exato, então, isso demanda mais estudo. E depois ainda fazer a especialização. Exato. Então, vamos dar valor não só para essa profissão, para todas, mas hoje a pauta é esta, né? Parabéns. Né? Afinal de contas, aliás, vocês me representam, são minhas advogadas, né? Estão no meu coração. E é o mês do advogado. Então, hoje o assunto é realmente sobre isso. E como que é? Como mulher, porque afinal de contas o programa a gente é um ambiente aqui, uma egrégora feminina. Representar as mulheres dentro de um ambiente predominantemente, me corrija se eu estiver errada, né? Mas o meu esposo, para quem não sabe, é policial penal, então eu entendo um pouquinho do que ele me fala. Como é representar a feminilidade... Eu tô com a língua presa hoje. Gente, todas nós, eu acho, né? Primeiro, né? Daqui a pouco toma um vinho para soltar a língua, né? Porque é primeiro de mês, então eu para quem não sabe, eu também trabalho, né? Pra caramba. Então, eu vim do fechamento de mês, então... Vamos lá. Como que é trazer essa me ajuda? Feminilidade. Para dentro de um ambiente predominantemente masculino. Vanessa, eu acho... A advocacia criminal ela é muito masculina ainda. A gente tem uma associação
E se a gente olhar a porcentagem de mulheres na associação, ainda é muito inferior. Mas, graças a Deus, eu digo que hoje as mulheres estão tão competentes, né, Tabata, quanto os homens. Porque há um tempo atrás, havia muito esse preconceito até dos clientes olharem a mulher advogada não tão boa quanto os homens advogados. E a mulher vem vindo evoluindo, estudando, e hoje muitos deles preferem realmente que tenha uma mulher atuando, ou se tem um homem e que esteja em conjunto uma mulher atuando. E isso é muito fascinante para nós, é gratificante, porque só a gente sabe que esse ambiente que a gente vive, o quanto ainda tem preconceito, o quanto a gente sofre, não, além de ser assim, advogada criminalista que ela defende vagabundo, ainda de ser mulher dentro de um núcleo ainda que é masculino, que é tido como uma profissão masculina e não feminina. Exato. E o que eu vejo bastante que é muito bom é justamente as mulheres, as advogadas, entendendo o potencial que elas têm e o poder que elas têm e a competência que têm para atuar no direito penal. Porque a gente tem muito isso, né? A gente fala sobre isso também no podcast, que a gente tem muito isso de não acreditar no nosso potencial, de não acreditar na gente, que a gente tem capacidade. E a gente tem. Então, a gente vê que agora as mulheres estão cada vez mais entendendo, se enxergando como profissionais competentes que são. No direito penal, ainda, o número de advogadas ele é menor do que de advogados. E no tribunal do júri, menor ainda. Teria como mensurar? Não, vocês não sei se eu não imaginei que vocês saberiam dentro dessa associação, assim, por cima. Vamos olhar já. A gente tem É uma informação que eu acho importante saber, essa discrepância, ela está com mais ou menos... Hoje ela está bem menor. Logo que a gente iniciou a Associação dos Advogados Criminalistas, onde o escritório que eu iniciei foi ele que fundou a associação, e eu fui secretária por 6 anos, a gente tinha em torno de 4, 5 advogadas femininas e o resto, assim, dos 50 associados, todos masculinos. Nossa, é significativo. Era muito... Eu até me assustava. Para mim, como secretária ainda não formada, era assustador, porque eu dizia, meu Deus, olha o mundo que eu estou entrando, sabe? Será que eu vou conseguir uma vaga nesse mundo, sabe? E aí assustava muito. E hoje, que nem a Tabata disse, a gente vem vindo, a mulher vem construindo e vendo que ela tem o mesmo potencial masculino, até maior, às vezes, e estamos conquistando esse espaço na advocacia criminal, que é bem difícil. Me parece que uns 30%, 40% de mulheres hoje. Ainda é pouco. Muito. Considerando que, semana passada, eu estava num evento da Comissão da Mulher Advogada, e aí o presidente da OAB Rio Grande do Sul trouxe dados para nós de que o número de advogadas é maior, tanto no Rio Grande do Sul quanto a nível Brasil, de mulheres, superou o número de homens. Então, a gente tem mais advogadas do que advogados. É essa área em específico que as continua mulheres sendo não um pouco optam. mais Elas optam... predominantemente masculino. Quais são as áreas que tem hoje? São advogados de direito de Família, família, trabalho, previdenciário, previdência, tributário, empresarial, ambiental são, agrário. São bastantes, tem N opções. E aí tem o penal. E tem o penal. Que é a melhor área de todas. Né? Pra mim... Eu vou ter que rir, porque... Desculpa, né, gente? Como é que se Sejamos questiona? sinceros. Na faculdade tinha aquela guerrinha, porque civil é melhor que penal. Não, nunca será. Penal é sempre melhor, desculpa. Ótimo, concordo, né? Porque, afinal de contas, eu não tenho como discordar, né? E está aberto aqui o canal para mulheres que defendem, estão atuando em outras áreas, vim trazer a sua visão também, né? Afinal de contas, o que é meu eu defendo, o meu limite termina onde começa o do outro, né? Então... E até tu tendo o teu esposo, agente penitenciário, ele mesmo pode te dizer que é a diferença de entrar uma mulher na cadeia e entrar um homem na cadeia como advogado. Hoje em dia... Como vocês se sentem nesse momento? Eu me sinto normal, pra mim não faz diferença, mas as pessoas se assustam. Mas tu vai no presídio, tu entra lá, sabe? Todo mundo se assusta de ver, tipo, uma mulher indo ao presídio como se fosse, presídio é só lugar pra homem. Então quer dizer que a advogada, né, tem que ser de família e ficar sentadinha no escritório, bem arrumadinha, maquiadinha, sendo a bonequinha. Não, a gente não é a bonequinha, né, Tabata? Não. Apesar de sermos umas Barbies, não somos bonequinhas. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com direito penal, uma das perguntas da minha mãe foi a seguinte: tu estudou todos esses anos, era para isso mesmo? Para ir no presídio? Para ir no presídio, eu disse sim. Sim. As pessoas que estão lá, gente, elas são pessoas como nós. Né? Elas têm restrição de liberdade, elas estão respondendo por um crime, elas estão cumprindo uma pena, mas elas são gente como a gente. Não tem monstro lá. Não.
né? E o que eu gosto, principalmente do direito penal, que eu falei, respondi numa das caixinhas de hoje ainda do meu Instagram, foi a minha escolha pelo direito penal é porque eu entendo que a gente consegue, que é uma das áreas do direito, acho que a principal área do direito, que a gente vê que a gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa. Que a gente consegue dar voz para uma pessoa que não vai ser ouvida em momento nenhum. Que não vai ter força para falar. Porque é uma questão, lembra, sempre trago comigo, que nem tu falou, não é um monstro, ele fez uma monstruosidade, ele teve uma atitude extrema, porque afinal de contas ele não tá lá por ser um santo, Não. ele ou ela, porque existe... Sim, hoje, mulheres presas, existe mulher, né? e outra, existe mulheres que também trabalham no presídio. Sim. Né, na SUSEP, né? Sim. Existem mulheres, existem bastante, eu acho elas maravilhosas. Claro. É Né? incrível. Eu acho que Trabalho incrível. quem decide, porque elas passam mais lá tempo do que vocês mesmos. Então, eu também tenho essas mulheres que também tá o espaço aberto aqui para quem quiser vir contar da realidade delas, que elas estão lá como agente carcerário. É isso que fala, agente carcerário? Agora, na verdade, eles são policiais Policiais penais. Policiais penais. Teve uma Tem o alteração. homem e tem a mulher. Sim. E eles fizeram monstruosidades, estão lá respondendo às monstruosidades que fizeram, mas existe, né, a questão dos direitos humanos, né? Eles têm direito a uma defesa Exato. e pagar pelo que fizeram. Exato. exato. E o nosso trabalho é justamente esse, é que seja justo, que as pessoas respondam ao processo. Cometeram um crime, ok, a gente vai cumprir pena, vai ser punido nos rigores da lei, mas de acordo com o que fez. E o que a gente quer é justamente garantir que seja justo. Esse é o nosso trabalho. E aí entra uma pauta que a gente já tocou no assunto, né? Lembra que a gente falou? Todo mundo vira juiz. Juiz. Todo. Até que o teu, digamos, aquela fala que tu falou, até que seja o meu, né? Um dos meus, né? Até que sejam os dos meus. Exato. É, bandido horrível. bom é bandido morto, desde que não é. seja meu pai, meu irmão, meu sobrinho, Meu minha amigo, filha, né, meu... né? E isso, essa tua fala me marcou muito, por isso que eu trago ela e pontuo aqui, justamente para a pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, trabalha em empatia. E a gente tem que lembrar que também existe aquela porcentagem de pessoas que estão no presídio e realmente são inocentes, sabe? As pessoas acham que está sendo julgado, é criminoso, elas já condenam antes de vir. Tem? Muitos Muita casos, gente. muitos. Inclusive, a maioria de presos hoje é preso preventivo, É né? Não é preventivo. preso que foi condenado, que tem uma condenação. É preso que está respondendo o processo ainda, que vai ser analisado, afinal, se ele vai ser condenado ou não. Tu E a vê, sociedade já julga, entendeu? Mas isso não é só nessa área. Não. é em Não, tudo, é em né? todas. As pessoas se tornaram especialistas em julgar a vida dos outros, mas não analisam as suas próprias. Não que eu não, enfim, não tô, nem eu estou te julgando, eu só estou dando argumentos suficientes para você começar a pautar e analisar antes de exteriorizar. Sim. Né? Porque você pensar é o pensamento teu, mas no momento que te exterioriza, é para o mundo, é para a dimensão. Aí você tem que crivar o que você está exteriorizando, né? Exato. E corrige se eu estiver errada. E vocês fazem isso. Vocês exteriorizam uma pauta, não é? É isso. Exato, exato. E o maior gratificante, acho, da nossa profissão, eu digo, né, as pessoas, vocês são advogados criminalistas, é o dinheiro. Gente, a maior gratificação, eu vejo por mim, é quando tu tá naquele processo assim, que tu tá trabalhando faz tempo e vem a liberdade, ou então uma pena justa, que tu sabe que a pessoa, não, eu fiz, eu quero cumprir, doutora, muito obrigado. Isso para nós é tão gratificante, é isso que motiva a gente a ser melhor, é isso que faz a advocacia penal ou criminal, como chamam, ser tão fantástica. Porque nas outras áreas a gente não tem essa sensação. Não. Eu acho que é só no crime que a gente tem essa Que sensação. O pessoal fala dos honorários, né, gente? Eu acho que dinheiro sempre é consequência do que tu tá fazendo, do trabalho que tu faz. Ele nunca pode ser o teu objetivo principal. E o direito penal, ele traz justamente isso que a doutora Juliana falou, essa gratificação, essa coisa de... tu ouvi a mãe chorando porque o filho dela está de volta em casa. E foi você que ajudou. Foi você que foi atrás, que trabalhou pela liberdade dele, que trabalhou no processo dele. E mesmo quando tem uma pena para ser cumprida, ok, muito obrigada por todo o trabalho que tu fez, doutora. Isso é o que nos move. É o que nos faz sempre procurar evoluir, procurar cursos, procurar especializações, procurar parcerias. Para que a gente sempre possa entregar o melhor trabalho, né? Entregar o mais justo. Isso é gratificante, né? E eu acho que
essa questão do direito penal traz muito isso, mas eu vejo pelos colegas de outras áreas também, esse sentimento de estou entregando algo para uma pessoa, eu estou ajudando, eu estou contribuindo para a humanidade. Eu acho que dos profissionais do direito, eu vejo que todos, o que move é justamente isso. Eu estou servindo alguém. Eu estou fazendo o trabalho por alguém. Eu estou dando voz para alguém. E eu acredito que advogado se tornou uma profissão que toda família tem que ter. Por exemplo, é que nem médico, né? Tu tem o teu pediatra, tu tem o teu advogado. Infelizmente, é uma realidade da vida, né? Sim. As perrengas da vida estão aí. Felizmente. Não podemos perder. Se tornou tipo assim, qual é o teu pediatra? Qual é o teu médico família? E qual é o teu advogado? advogado? Né? Porque Sim. se tornou extremamente necessário. Infelizmente, a gente está num mundo que as perrengas estão aí e você tem que resolver. E a forma certa de resolver é judicialmente, né? É a melhor forma, eu diria, em alguns casos, né? Então todo mundo tem. E né? até nem na questão do litígio, a questão de acordo, De a tudo, questão de sentar né? e resolver sem precisar do judicial, mas você ter um advogado que vai te dar amparo. Ajudar. Isso a gente pode falar agora na questão de família, de separação, enfim. O advogado primeiro conversa, às vezes, com ambas as partes, para tentar fazer um acordo extrajudicial, não ter o litígio, não participar de toda aquela frustração que é uma audiência ou as crianças. Ele consegue colocar no papel, conversar com os dois, às vezes conciliar, e eles entenderem, né, doutora Tabata, e resolver ali. É fantástico isso. Me lembrei agora da questão que é bem novo, que é o direito, que é o advogado, que ele é sistêmico. Sim. Eu achei Direito sistêmico. sensacional, que é aquele, me ajudem se eu estou explicando certo, que é aquele advogado que ele vai olhar os dois lados e ele vai entender que, por exemplo, numa separação existe uma criança e essa criança existe uma questão sistêmica que tem que ser olhada para que não, né, e essa mulher e esse homem sejam olhados de forma sistêmica, né, para que seja feito da melhor forma. Eu achei sensacional. É incrível. Tu evita muito Né? litígio, Muito né? litígio. Muita briga, litígio briga. Né? Digamos. E peso, né? Peso. Porque, afinal de contas, a gente está, e sabemos, né? Hoje os casamentos estão curtos, ponto, né? Verdade. As brigas estão grandes, ponto, né? E precisa da questão judiciária, ponto. Então, se pode resolver muito antes. Né? Evita movimentar uma máquina toda. Porque às vezes né? a intriga... porque custa caro. E é nem isso, às vezes o casal não consegue conversar e o advogado ele vai ser o mediador entre a conversa. Não precisa a máquina judiciária, ele vai ser o mediador. Não, ó, ela falou isso. Tu tá entendendo o lado dela? Se coloca no lugar dela, se coloca no lugar dele. Eu acho que é melhor pela criança, enfim. E nisso evita o litígio lá no judiciário. É muito E tá bom. tudo bem. Se tá esse casal não quer, eu não quero olhar pra ele não quer olhar pra mim. Beleza, tem uma pessoa que faz isso e resolve e tá tudo certo. Contrato cada um advogado, os advogados conversam. A gente conversa entre nós e vai ajustando com as partes. Cada um segue sua vida e vai ser feliz. Exato. Porque é importante no final de tudo, assim, bem no finalzinho, é tocar o barco e ser feliz. Exato. É viver, né? Viver, É a gente né? viver. É isso que todo mundo busca, né? Isso que todo mundo quer, isso que move, né? Que faz com que seja leve. É a gente ser feliz. A jornada, simples assim. né? A jornada. Passagem, né? A passagem. Meninas, assim, Tabata, primeiro, porque tu tá aí, tu tá aqui. Então, primeiro, segundo, primeiro. Tudo bem. Um momento que tu teve que defender algo, assim, que tu traz contigo, que realmente mexeu, algo assim, foi um processo que tu ficou na dúvida, enfim, um momento que foi difícil, mas que foi necessário para você ser a advogada criminal que você é hoje. Na verdade, Vanessa, isso é algo que diário. É diário. Né? O nosso trabalho, ele é assim, o trabalho do advogado criminalista, ele é assim. Hoje à tarde eu tinha um julgamento, um processo de São Paulo, e o que a gente buscava? Eram 3 réus, 3 advogados diferentes, o que a gente buscava era uma desclassificação de um delito que, de fato, eles não haviam cometido para um outro, e o nosso trabalho foi exaustivamente para isso, e, no fim das contas, não ocorreu. A gente não teve o que a gente queria. A gente não teve a decisão favorável que a gente queria. A gente conseguiu trabalhar um pouco da questão da pena, mas a gente não conseguiu atingir o nosso objetivo principal. E isso, para nós, né, quando tu vê que, de fato, é uma questão que está sendo injusta, é dolorido. Né? É a mesma coisa de um 4-3 no júri. O quê? Para tudo.
Um 4-3 no júri. 4-3 É uma no seleção júri. brasileira, não? 4-3 no júri, gente, dói. 7-0 não dói tanto Não. quanto 4-3. Porque faltou ali pra tu ganhar o júri, Isso são né? os votos? São Os os votos. Ah, entendi. Os votos. Entendi. Gente, assim, ó, vamos explicar por quê. Hoje, os júris, eles são maioria, tá? Então, a gente não... O juiz não abre ali os votos para saber se deu realmente 4-3. Alguns juízes abrem para nós, advogados, que a gente consegue ver. Então, os jurados podem ficar muito tranquilos que isso não vai... Ah, foi unânime. Isso ninguém vai saber, tá? Só a gente ali. Alguns juízes abrem todos os votos, alguns não. E aí a gente sabe se foi, como foi, mas isso não é comentado, tá? Então, podem ficar tranquilos, mas às vezes a gente sabe que foi 4-3 e... Que assunto interessante para a gente trazer em pauta, que é como se monta um júri. Mas aí é assunto para... Gostei dessa pauta. Vamos Porque é um trazer. procedimento totalmente diferente. A gente fala, Totalmente existe diferente. o processo penal e o procedimento de júri. São coisas distintas, não são as mesmas coisas. A forma de trabalhar é diferente, a forma dos recursos são diferentes, a forma de postura é diferente, a atuação do advogado no júri é diferente. Eu costumo dizer com o Gustavo, que faz júri, assim, é uma outra área dentro de uma mesma especialidade. Exato. Porque tu tem que ser muito bom para fazer um júri. Eu penso assim. Obrigada, Então, tu Juliana. quer dizer que ficou ali para você conseguir defender, né, a pauta do teu cliente, é isso? E um momento teu, Ju. É que nem a Tabata disse, a advocacia criminal, todos os dias você tem aquele momento que tu se questiona, meu Deus, fiz a escolha certa, às vezes, porque tu não consegue dar o resultado para o cliente. Eu acho que tu sofre anterior que o cliente. Quando tu tem um resultado negativo, até tu conseguir e chegar e falar, estereotipizar isso para o cliente, é tão sofrido para a gente, porque a gente diz, como é que eu vou falar isso para ele, gente? Ele estava esperando uma notícia boa, eu tentei e agora eu vou dizer que eu não consegui. Então, todos os dias a gente acarreta um peso, eu digo que é um peso, por não conseguir, às vezes, o que a gente quer e o que o cliente quer. E ainda mais, o que me machuca muito é quando eu tenho casos que eu sei que o cliente realmente não fez, não cometeu, que ele está lutando e ele é inocente e a gente traz todas as provas para dentro do processo e mesmo assim vem o Ministério Público, vem o juiz e não enxerga e continua tocando e o cliente vai sofrendo porque para quem cometeu, ele sabe que ele cometeu. Nossos Sim. clientes sabem que ele cometeu. Em momento algum eles sabem que não cometeram e eles estão dispostos a pagar, só esperam que a gente dê o nosso melhor para eles pagarem da forma correta. Mas aquele cliente que sabe que ele não cometeu o crime, que ele é inocente e mesmo assim está sendo julgado pela sociedade, que o judiciário não está entendendo, não consegue ver que realmente a palavra dele é verdade, a gente não conseguir fazer isso, para mim, é o peso mais cruel da advocacia criminal. Mas tem pessoas presas nessa condição? Sim. Olha aí, ó, eu já, na minha cabeça, olha como é bom a gente trazer essa pauta tão importante para as pessoas terem consciência, né? Na minha cabeça, quem está preso é porque foi julgado. Tá lá porque precisa estar para passar pelo sistema, né? Sim, mas nem sempre o julgamento é justo. Infelizmente, a gente traz provas, a gente faz o melhor possível, mas o entendimento do juiz naquele momento, do Ministério Público, é que não, ele condena, às vezes, sem realmente ele ser culpado. Existe caso, gente, é cruel, é muito triste, porque isso acaba com o advogado, acaba com a família, acaba com o réu, porque realmente a gente sabe que ele não cometeu e, infelizmente, ele vai ter que pagar porque foi condenado. Exato. Em muito caso, vou trazer meio polêmico aqui agora. Muito caso de estupro é assim. Porque o que acontece, o que se considera muito em casos de estupro são a palavra da vítima. Então, a palavra da vítima, ela tem um peso com uma relevância absurda dentro de um processo. E, às vezes, você só tem a palavra da vítima e a palavra do réu. Até porque são crimes que são cometidos, né, quando eles são cometidos na clandestinidade. E aí a prevalência sempre é, em crimes assim, a palavra da vítima. E muitas vezes você tem cliente condenado por estupro, que você sabe que não cometeu, que não cometeu. E, gente, uma pergunta que sempre nos fazem: os clientes contam para nós a verdade? Na maioria das vezes, sim. Tá? Porque é uma troca, e eu sempre digo para os meus clientes: você só pode continuar comigo se você confiar em mim. Se você tiver confiança em mim, se você... Não, tá aqui, é você que decide, está tudo certo, a gente está junto,
Quando não tem essa confiança, eu prefiro sair do processo. Então, sim, a gente sabe quando aconteceu, quando não aconteceu. A gente trabalha as provas, trabalha todo o processo, mas a gente sabe, sim, sempre quando é ou não é. Ou, pelo menos, na maioria das vezes. Meninas, gratidão por dividir conosco tal sabedoria, porque é uma sabedoria, é uma vivência. Se tu tá vivendo, você tá aprendendo, você tá se tornando sábia nisso. E para mim, muita informação nova. E olha que meu esposo é policial penal. Sim. Mas essas questões que vocês trazem é da questão do advogado-cliente, né? Cliente-advogado. Muito sábio, muito rica essas informações. Parabéns pelo mês de vocês, advogadas. Obrigada. E hoje o recado, a gente já está indo para o final. Sempre, já, gente. Sempre, mas é aquela história. Depois a gente vai e fala mais, né? A questão é, hoje o recado que eu vou pedir para vocês deixar não é para quem nos assiste também, mas para quem nos assiste e é colega de trabalho de vocês. Então, é um recadinho para que, afinal de contas, é o mês do advogado, então o recadinho vai para os colegas advogados. Então, tá. Como a doutora Juliana me passou a palavra, vai lá. Primeiramente, eu quero parabenizar todos os colegas. Quero dizer que nós todos somos colegas, nós não somos concorrentes, nós não somos inimigos, nós somos colegas. A gente precisa se ajudar, a gente está aqui para se ajudar. E é isso. Força aí na nossa luta diária, para todas as áreas, para todos os colegas que atuam em todas as áreas. A gente sabe que não é fácil, que é árduo e que muitas vezes é solitário, que muitas vezes a gente passa madrugadas inteiras trabalhando, mas que a gente está junto. Então, parabéns a todos nós, e continuem sempre na luta, não desistam, que nem eu disse para uma colega esses dias atrás. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso aí. Aí vamos usar os parabéns da Tabata, seguir ele. E agora, principalmente, a gente tem uma associação que tem muitos advogados novos que têm medo de começar, de iniciar, porque a advocacia, ao início, ela é árdua, ela é difícil. Não nos dá honorários gigantescos, e na faculdade a gente acha que vai sair da faculdade milionária, né, Tabata? E não. O avião, ele vem só depois de 7 anos, tá, pessoal? Então, antes a gente não consegue. Pensa vocês que são o primeiro ano de advocacia, parabéns. Se estão sofrendo, vocês vão sofrer um pouquinho mais, vão continuar sofrendo. A advocacia é sofrida, mas não desistam. E vão à luta que vai dar tudo certo. Sempre dá. Hoje encerramos o programa, gente. Eu ainda estou no trabalho. Mulher é assim mesmo. Mulher está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu tô com a cabeça aqui pensando nas empresas, pensando que daqui a pouco eu tenho outro evento e que eu ainda tenho que pegar meu filho que aprontou para mim hoje. Vocês sabem que meu filho aprontou hoje num sentido bom. Ele saiu para cortar o cabelo, quando voltou ele rapou o cabelo. Boa sorte, Dagoberto. Então esse é um ambiente feminino mesmo, é isso que vocês estão vendo. Eu tô aqui ouvindo as meninas evoluindo e pensando no que eu vou fazer quando eu chegar em casa com o meu pequeno que me aprontou essa, né? Então hoje eu encerro... Faz uma janta para tua mãe. Eu encerro o Lugar de Mulher com essa energia tão boa, que é isso que eu espero aqui do nosso programa, todas as terças, às 8 horas, aqui na NGTV, com a câmera aberta, parabenizando os advogados que estão nos vendo, advogadas, e principalmente a vocês que estão aqui trazendo essa mensagem sempre para nós. Até terça que vem. Tchau, tchau.